Fala nação, beleza? Seja muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal aqui Mundo Fla React. Então, se você é novo aqui no nosso canal, puder nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês do Mengão como esse, já vai deixando o seu like, galera, se inscreva, ative o sino e também, se você puder, sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações diárias aqui do Flamengo. Galera, preparei aqui uma série de cortes para vocês do canal da ESPN Brasil, também da Jovem Pan Esporte e também do SBT Esporte Rio. Vamos para as últimas novidades do Mengão. Chegando aqui ao nosso Sport Center com as notícias do Flamengo. Seja bem-vindo, Pedro. Beijo para você, amigo. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, abraço aí pro Renato, Calçade, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Flamengo numa semana mais tranquila, digamos assim, né? Tem um treinamento agora à tarde no Ninho do Urubu, mais uma vez. Preparação para o Fla-Flu, saiu na frente, 2-0, já tinha vantagem de 2 resultados iguais, 2 empates, ou agora pode perder por 2 gols de diferença, que vai à sua 6ª final consecutiva de campeonato carioca. Flamengo, então, bem perto da vaga, mas tem esse Fla-Flu importante de sábado. Pode ser que conte novamente com o Gabigol na lista de relacionados. O Gabigol ficou assistindo da cabine no último sábado porque ele tinha uma lesão muscular, voltou a fazer trabalhos no campo, está numa recuperação mais avançada do que o Wesley, lateral direito, que também ficou fora do último Fla-Flu por conta de lesão muscular e se envolveu numa questão de uma suposta agressão com um homem na Barra da Tijuca, em um quiosque ali na beira da praia, enfim, a situação mais complicada. O Pulgar e também o Ayrton Lucas saíram na partida contra o Fluminense durante o jogo, pancadas, ontem ficaram na academia, a expectativa é que hoje voltem até a campo, não seja nada preocupante para esse jogo de sábado, e aí o Flamengo possa ter basicamente força máxima para esse jogo contra o Fluminense, bem próximo de chegar a mais uma final. 25 gols marcados e apenas 1 sofrido com a equipe sub-23, empate 1-1 com o Nova Iguaçu. Uma campanha impressionante do Tite nos últimos 10 anos aí, pelo que a gente fez de soma ontem, colocamos até em um VT. O Flamengo não tinha um saldo de gols tão bom há tanto tempo assim, pelo menos na última década. Glaucia. Boa, Pedro. Obrigada pelas informações. Um beijo para você. Boa sequência de trabalho por aí. Vamos ver o que o De La Cruz também falou sobre esta partida, este clássico contra o Fluminense. Descansé, foi el día de ayer fue descanso, hoy ya de nuevo la actividad, enfocarnos en el próximo partido que va a ser más difícil del que pasó. Creo que a medida que fueron pasando los minutos y... Tem jogado muita bola. Legal ele falando nessa parte técnica, acho muito legal, como às vezes a gente fica em entrevistas, em coletivas e não fala do jogo, ele falando de ambidestria, vejo muita gente discutindo. Mais que isso, né? Eu acho legal essa consciência do atleta, de entender as suas potencialidades, as suas capacidades, assim, né? Eu acho legal que ele fez a pergunta sobre isso, que conseguiu captar essa situação, porque realmente ele trabalha muito bem a perna esquerda, não se considera ambidestro, mas... perto da gente, ele é muito mais ambidestro. Mas assim, é um jogador que realmente, como a gente falava, no River era imprescindível, aí ele teve uma lesão, aí o próprio River não encaixou tão bem, ele não vinha num nível tão alto. Agora, nesse Flamengo, como tá encaixadinho, é complicado, hein? Aí ele, assim, o problema de saúde do Gerson... Aliás, você pode fazer a análise dele nessa semana, né? Vamos pegar o jogo dele contra o Fluminense, vamos fazer. O problema de saúde do Gerson tirou um problema do Tite, que era compor o meio de campo com Arrascaeta, Gerson, Pulgar, que é óbvio, e De La Cruz. Isso mexe na formação da equipe. Que aí tinha Cebolinha e Pedro. Obviamente, ele ocupa a vaga com o Arrascaeta e abre um espaço no time, que é para ter um jogador do lado direito, que é o Luiz Araújo, com o Cebolinha. O time fica super equilibrado nesse sentido, em termos de função, posição, essas coisas. Vamos ver quando o Gerson puder voltar, assim, ele volta com o time encaixado. É mais difícil para ele. E é legal ouvir o jogador falando em que ele faz para melhorar, para ser melhor no dia a dia. Porque ao jogar com mais facilidade com a esquerda, e isso não é natural para ele, por isso que ele treina, o que acontece? Ele perde menos tempo
Eu não preciso dominar, trazer para a direita, ajeitar o corpo para poder fazer um passe. Isso alguém já te jantou. Com isso, você já perdeu a bola. E com esta vantagem que ele está treinando, com isso que ele está adquirindo, a bola já partiu. Então muda. E o legal também, quando o Renato olhou para os números, eu tive a mesma percepção. Aquela tela esconde o De La Cruz. Não tem. Você fala assim, normalzinho. Só que o ritmo dele, porque o ritmo dele não está aparecendo, que ele dá à equipe, não está aparecendo na assistência e nem aparece no placar com os gols. Mas aparece no jogo. Bom, quer ver? Um lance. A jogada aquela bola, ele faz o passe para o lado esquerdo, a bola vai para a linha de fundo, é cruzada pela Arrascaeta, não é isso? Sim. Gol do Pedro. Ele é o passe anterior à assistência, não aparece? Sim. Só que não vai para ele. sem aquele passe, a bola não entra no fundo e não está na área. Boa. A gente tem mais números aí, inclusive, para falar deste Fla-Flu. Na tela pra gente. Marcelo é o personagem do lado do Fluminense que completa um ano desta volta para casa, podemos falar assim de Marcelo, né? Em 2023 foram 32 jogos, 96,9% como titular, 70,1 minutos por jogo, 2 gols, 1 assistência. Neste ano, em 7 jogos, 57,1% como titular, 47 minutos por jogo, não marcou ainda e também não deu assistência. Os números do Marcelo desde que voltou ao Flu. Não, teve um impacto muito importante, porque assim, a gente tá falando de um jogador extra classe na posição dele. Acabou. Pra mim, é um dos caras muito acima da média, é um dos laterais históricos que a gente tem no Brasil. Sem dúvida. A questão do Marcelo sempre foi física. Saúde, se tá bem, se não tá. Acho que na temporada passada o Fluminense conseguiu dosar bem. Acho que de uma maneira geral ele esteve presente nos jogos que mais importavam. Então o plano deu certo. Esse ano ele já tem um pouco mais de dificuldade. O ano tá só começando. O próprio Fluminense tentando se encaixar também, tentando se ajustar. A gente tem que lembrar que o Fluminense ele começa depois dos outros, né? Ele liga os motores depois dos outros. Então o Marcelo tá tendo um pouquinho desses problemas físicos, mas assim, se repetir todo o planejamento que foi feito na temporada passada, ele pode ter mais um ano de muita importância. Outra vez, não é um cara que tem muito gol nem muita assistência, mas é outro cara que o jogo passa muito por ele. Ele é um lateral que flutua por dentro, que constrói muito. O estilo de jogo do Fluminense é muito importante. Acho que é isso. Acho que até aqui tem funcionado. De uma maneira geral tem funcionado. Quem não gostaria que o Marcelo tivesse 25 anos? Que jogasse todos, que passasse que nem uma bala pelo lado. Todo mundo queria, mas aí tem que entrar na fonte da juventude do Pica-Pau lá, sabe? E se isso acontecer, ele vai jogar na Europa outra vez. Não fica nem aqui, exatamente. Não vai ficar aqui. Real Madrid liga de novo. Liga de novo. Olha, o Mendy, pode ser, foi o Marcelo, cara. Pode pôr o Marcelo ali que funciona na boa. O Flu começou depois. Isso atrapalha muito. Só que o Fluminense, pela característica que tem a equipe, ele é um clube que a gente tem que observar com muito cuidado. Pelo seguinte, o Cano tem uma idade avançada para jogador de futebol. Até ano passado ninguém olhava para a idade do Cano. Você tem Felipe Melo, também já tem uma idade bem avançada. Você tem o Fábio. Você tem um time que tem ele tem mais idade do que os seus adversários. Sempre o Fluminense e o Diniz faz muito isso. Isso não é importante. Não, isso é muito importante. Porque quando você passou de 35 anos de idade, isso pode acabar a qualquer momento. Você pode fazer assim, de uma temporada para outra, não ter mais rendimento. Quer ver um jogador que hoje acho que está melhor fisicamente. O Léo Jardim, se eu fosse Dorival, eu teria levado na convocação na primária, quando ele foi lá da coletiva para falar os nomes. Ontem o Andrezinho estava lá no Mundo GV, aí alguém falou assim para ele, você sabe que o Carlinhos no primeiro jogo ajudou a convocar o Léo Jardim, né? Porque se o Dorival tinha alguma dúvida entre um goleiro e outro, o jogo contra o Nova Iguaçu fez o Léo ser convocado. E aí o Andrezinho falou ontem no nosso Mundo GV super... Fica aí a informação. Mudando de assunto, galera, o Flamengo apresentou oficialmente à Caixa Econômica Federal o projeto para a construção do estádio no terreno do gasômetro no Rio de Janeiro. O projeto foi colocado à mesa em uma reunião entre Rodolfo Landim e Carlos Vieira. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, Carlos Vieira é o presidente da Caixa Econômica Federal. A notícia foi publicada primeiro pelo jornalista Lauro Jardim, do Globo,
E a gente confirmou, e pelo que eu soube, a reunião foi extremamente positiva. E só por curiosidade, a reunião foi no sábado à noite, ou seja, no dia que estava tendo Fla-Flu, o Landim se reuniu antes com o presidente da Caixa e depois, pelo visto, foi para o Maracanã. Então fica aí a informação. O que mais me surpreende é assunto de estádio próprio sair após uma vitória, não após uma derrota. Porque a gente sabia que assunto de estádio próprio era sempre uma cortina de fumaça em momentos de crise no Flamengo. Mas agora não tem crise porque o Flamengo está comendo a bola. Inclusive falei hoje no SBT Sport. Eu não vejo o Flamengo perdendo para o Fluminense, tomando... E eu não vejo o Flamengo perdendo nem para o Nova Iguaçu, nem para o Vasco na final do Campeonato Carioca em 2 jogos e ainda tendo a oportunidade, tendo a vantagem do empate nos 2 duelos. Então, para mim, o Flamengo, hoje é dia 11 de março, para mim o Flamengo será o campeão carioca, tá bom? Vamos mudar de assunto, vamos falar agora de caso polêmico, extracampo, envolvido, um jogador do Flamengo envolvido aí, uma briga, uma suposta agressão, porque o empresário Caio Mana registrou nesta segunda-feira boletim de ocorrência contra o Wesley, o lateral direito do Flamengo. E o Caio afirma no boletim de ocorrência ter sido vítima de agressão do jogador em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite do último domingo. Domingo foi folga do Flamengo, tá? Os jogadores se representaram nessa segunda. No depoimento, Caio disse que teve uma discussão. Essa discussão começou após o Wesley dizer ou acusar que ele teria tirado uma foto sem autorização do Wesley com um amigo no quiosque. O homem também estava acompanhado de um amigo e ambos disseram que não haviam feito qualquer imagem do jogador. E nessa discussão aí teve até ameaça de morte. Então, o SBT teve acesso ao boletim de ocorrência, de fato, procede tudo aí que o Caio disse. Agora é averiguar os fatos. Lá no Flamengo me disseram que o Wesley se reapresentou hoje normalmente, inclusive fez trabalho à parte, porque ele está se recuperando de uma lesão muscular, e quem está cuidando do caso é o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Eu aqui, a minha opinião é o seguinte, não faltou a treino, eu não tenho que ficar aqui dizendo, o Wesley está errado. Agora, fora de campo, é óbvio que ele tem que tomar cuidado com a imagem dele, porque a imagem dele está atrelada ao Flamengo e vice-versa. A imagem do Flamengo também está atrelada a ele. Tem que ter apuração dos fatos. Eu não vou ficar aqui dizendo que o Wesley errou ou não, porque isso é uma acusação. E se o Caio, que é um empresário, está acusando, ele vai ter provas, ou não também. Então, antes de qualquer definição, decisão da justiça, vamos aguardar. Vídeo que aconteceu recentemente com o Marcos Braz, porque ele deu uma entrevista coletiva, mentiu, depois foi comprovado que o que ele disse não era verdade, que o entregador que foi vítima dele de agressão havia dito a verdade. Agora vamos esperar a apuração do caso aí, que obviamente a polícia está apurando esse assunto. Para finalizar nosso vídeo, galera, vamos falar aqui de um jogador paraguaio, atacante paraguaio, Ramon Sosa, que segundo o jornalista Luciano Calheiros, o Ramon Sosa está na mira do Flamengo, tá? Jogador, atacante paraguaio de 24 anos, está atualmente no Talleres da Argentina, começou no Atlético Tembetari do Paraguai, passou pelo River Plate do Paraguai, Olímpia do Paraguai, Gimnasia da Argentina e atualmente está no Talleres. Eu confesso que eu não conheço esse jogador. No Flamengo, disseram que não procede, mas segundo meu amigo aí, Luciano Calheiros, a informação é dele. A sequência de soco na cara no Flamengo, Bruno Prado. Se tivemos Roque Balboa, Marcos Braz, agora ele tem um discípulo. O Wesley deu um soco na cara de um torcedor num quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, é claro, tá? O lateral do Flamengo, de 20 anos, diz ter sido muito provocado, diz que o torcedor estava perseguindo ele no quiosque, ia atrás, falava. Então, a gente tem que saber o que aconteceu. Mas o fato é que o Wesley já praticamente assumiu que deu um soco na cara do empresário. O empresário postou foto com olho roxo, boca cortada. Ou seja, mas tem um negócio também, tá? Estão falando lá no Flamengo, vamos esperar, analisar a situação para ver o que vai ser feito. Se punirem o Wesley e não puniram o Marcos Braz, tem alguma coisa errada aí.
Porque agressou da mesma forma, agrediu de forma covarde, por trás um torcedor num shopping na Barra da Tijuca. Então, se punirem o Wesley e não punirem o Marcos Braz, alguma coisa vai ter que ser perguntada, não pelos amiguinhos de dirigentes que fazem pergunta em coletiva, mas por repórter sério que não precisa babar o ovo para ganhar informação. Tem que perguntar. Vai punir o Wesley e não vai punir o Marcos Braz? Por isso que eu acho também que estão demorando aí para se posicionar sobre essa situação do Wesley. Agora, eu vou querer falar, então eu vou até pedir para guardar esse assunto, porque o Wesley, lateral do Flamengo, ele deu um soco na cara de um empresário num quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. É aquele negócio. Ele já tá alegando que ele foi muito provocado, que o cara foi atrás dele, que o cara ficou provocando. Se o cara não agrediu, pra mim, ele não tem que agredir. Manda o cara pra casa daquele lugar, manda o cara pra aquele lugar, sai do lugar porque ele é uma pessoa pública. Ele agrediu. O Flamengo já deixou claro, a gente vai falar sobre esse assunto aqui quando eu voltar do Pânico, mas o Flamengo já deixou claro, vamos apurar antes de tomar qualquer decisão. Vamos ver as imagens, porque o cara foi na polícia. Prestou queixa na polícia de agressão, mostrou olho roxo, boca cortada. O Flamengo quer ver as imagens antes. O negócio é o seguinte, se o Marcos Braz não foi punido, Rodolfo Landim, se o Marcos Braz continuou vice-presidente de futebol do Flamengo e não foi afastado, Rodolfo Landim, qual a moral que vocês vão ter para fazer alguma coisa com o Wesley? Se o vice de futebol do Flamengo agrediu, mordeu virilha de torcedor, deu soco, chutou no chão, pegou por trás, como disseram as investigações, e nada aconteceu com o Marcos Braz, seria com o Wesley? Qual é a diferença? Para mim é até mais grave a do Marcos Braz, porque o torcedor estava de costas, estava saindo. A do Wesley ainda não tem as imagens. Então eu tô louco para ver a decisão do Flamengo. O Flamengo virou um ringue de boxe, meu amigo. Não para. O Flamengo não para. Teve o soco na cara do preparador físico no Pedro. Teve mordidinha na virilha do Marcos Braz no torcedor, com direito à agressão, tudo aquilo. Quando o clima tá maravilhoso, o Wesley, que hoje em dia nem jogando tá, resolve dar um soco na cara de um empresário no quiosque lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu não sei o que fez o empresário. O Wesley diz que ele foi provocado, o Wesley diz que ele estava tirando fotografia, o Wesley diz que ele ia atrás do Wesley e ficava debochando do Wesley. Agora, nada justifica um soco na cara. Se ele é pessoa pública, vai embora. Sai e fala, ó, esse cara tá me enchendo o saco. Eu vou embora, eu não vou ficar aqui. Eu sou a favor da resposta. Tá zoando? Manda pra aquele lugar, manda pra casa daquele lugar. Aí, se tiver agressão por parte do cara, aí é legítima defesa. Agora, dá um soco na cara, o cara mostrou a foto, né? Tá aí na imprensa, a foto com olho roxo. A gente tem a foto, Kaique, do empresário, ele mostrou, tá lá nas notícias, ele de olho roxo, boca cortada. O negócio é que o Flamengo, Piperno, Vanderlei, Bruno, disse que vai analisar antes tudo, inclusive as imagens, para ver se vai ter punição pro Wesley. A minha pergunta é, por que que o Wesley vai ser punido se o Marcos Braz não foi? Porque aí, se tiver algum repórter que se preste, que tenha coragem para perguntar, não os amiguinhos de dirigente do Flamengo, aí, ó, essa é a foto do torcedor, com o olho roxo e com a boca cortada, né? Ele é empresário e ele deu queixa na polícia. Diz ele que foi, inclusive, ameaçado de morte se ele colocasse isso na mídia. Foi o que eu li na reportagem, que o Wesley, inclusive, ameaçou ele de morte se ele soltasse isso na mídia. E aí os advogados dele recomendaram que ele fosse na delegacia, já que teve uma ameaça de morte. Agora, tem que escutar o Wesley, claro, tem que ver as imagens, claro, mas se o Flamengo resolver punir o Wesley, a pergunta tem que ser, opa, diretoria, porque o presidente não vai botar a cara. O presidente não bota a cara pra falar nesses assuntos. Quando ganha, bota. Aí tem que perguntar, por que que o Wesley foi punido e o Marcos Braz não?
Porque a situação é muito parecida ou inclusive pior a do Marcos Braz. Porque ele vai atrás do torcedor, ele agride por trás, isso de acordo com o Ministério Público, tá? Não de acordo comigo, não. Agride por trás, o amigo também chuta o torcedor no chão, tem a mordida na virilha que foi denunciada lá pelo torcedor e que virou meme, virou piada. Agora, seria um constrangimento, né? É errado do Wesley, mas se o clube não puniu o Marcos Braz, como puniu o jogador? Vanderlei, Piperno, Bruno? Bom, foi para a polícia, né? Foi. A polícia vai investigar. Eu só queria lembrar que naquele confronto, naquela briga que teve, aquela agressão que teve entre o Marcos Braz e aquele motoboy, depois do pronunciamento do Marcos Braz, imagens não confirmaram o que disse o vice-presidente de futebol do Flamengo. Tanto é verdade que depois houve uma mudança de rota, de novo uma correção na declaração, né, o Piperno? É possível, horas depois, mas só em função de que a imagem mostrou que não era bem aquilo que o Marco Braz tinha dito. E houve um acordo, aliás, isso já foi divulgado, um acordo entre o Marcos Braz e o motoboy na justiça. Ponto. Que é algo que a justiça permite. Um acordo e o assunto foi encerrado. Agora chegamos no caso do Wesley. Mandaram para o chefe do departamento de futebol, mas eu acho que não vai acontecer nada com relação ao Flamengo. Não vai acontecer nada. Vai ter sim, acho que uma conversa com o Tite. O professor Tite vai conversar com ele com aquela tranquilidade, da mesma maneira que, sem gritar e com voz doce, ele comentou aquele comportamento que ele não gostou do Gabigol. Na hora que o Gabigol queria entrar para bater a penalidade no lugar do Pedro. Então eu acho que o Tite leva muito a sério isso, comportamento, ele acha que não tem que trazer manchete negativa para o futebol do clube. Na verdade, o Wesley trouxe uma manchete negativa, se fala do Flamengo, estamos falando do Flamengo aqui sobre esse caso. É o que menos o Tite quer. Aliás, qualquer outro treinador não gostaria que um jogador seu levasse para o futebol ou para o clube manchete negativa. Esse discursinho de que não tem nada com a vida do cara fora do clube, isso não cola mais. Os fatos já estão mostrando isso há muito tempo. Então, essa... Se ele foi provocado, é justificativa? Não, eu acho que a imagem vai mostrar. Ele não está dizendo tudo isso? Tomara que tenha uma imagem para mostrar, para confirmar o que ele está dizendo. Mas, enquanto isso, tem que ouvir a versão dos dois. E a polícia vai dar... É muito temeroso para a gente falar alguma coisa. Naquele episódio do Marcos Braz, alguns até ficaram emocionados. Escorreram lágrimas quando ele disse que porque minha filha, não sei o que, aquele negócio todo. Foi ameaçada. Você fez um discurso aí. É isso aí, nação. Ficamos por aqui. E esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fly 8. Lembrando para vocês que aqui nós temos conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo e puder nos ajudar a trazer conteúdos para vocês como esse aí, deixa aquele like, galera. Se inscreva, ative o sino. Compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Lembrando aí que o jogo do Flamengo, a decisão aí no estádio do Maracanã será nesse final de semana, nesse sábado, no mesmo horário aí, às 21 horas da noite.